Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para aprender mais um pouco da Bíblia, né? E hoje vamos ler lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6 até o 8. Fala que vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse ao Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. E a Bíblia aqui está falando sobre um homem que tudo que ele fazia, ele botava Deus na frente. Ele era um homem rico de posses, tinha muitas ovelhas, muito gado, muitos camelos, jumentas, servos. E por Satanás ver que tudo que ele tinha, aí foi ao Senhor e justificou que ele era desse jeito, agradecia a Deus, porque ele tinha tudo isso. Se ele não tivesse nada e ele não fosse rodeado com a mão de Deus, ele ia blasfemar diante da face do Senhor, né? Aí lá no capítulo 20, no versículo 20, capítulo não, no versículo, aí diz: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Essa palavra aí está dizendo, foi depois que Jó perdeu tudo o que tinha. Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu seus servos, e mesmo assim ele entrou em adoração, né? Que muita gente ia blasfemar, justificar, perguntar a Deus, querer uma explicação por que estava acontecendo tudo isso. Se ele era sincero e reto, e Deus tinha permitido Satanás fazer tudo o que fez com ele, né? De tirar tudo aquilo de bom, entre aspas, né? Que bom é a presença do Senhor, mas por ser um dos homens, ele era o homem mais rico do Oriente, homem de muitas posses, muitas terras, e se viu sem nada, né? Tudo que ele tinha foi tomado por Satanás, né? Porque Deus permitiu, só pediu que Satanás não tocasse em sua vida. E indo mais adiante, a gente vai lá no capítulo 9, no versículo 1, aí, então Jó respondeu e disse: Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se disser contende com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. E ele é sábio, de coração poderoso, em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz. E Jó aqui ainda está justificando que Deus estava certo em fazer aquilo com ele. Depois dele ter perdido tudo que tinha. Minha gente, será que nos dias de hoje aconteceu o que aconteceu com Jó? O que será que a gente fazia, né? A gente ia... Tomara que Deus nos livre dessa má hora, né? De cair em doença, que nem Jó caiu, feridas da ponta do dedo do pé até o final da sua cabeça. Jó tinha feridas. Ele, para aguentar de dores, ele coçava as feridas com um pedaço de telha, se deitava em cinzas, e mesmo assim ele ainda adorava o Senhor.
E é tudo que a gente precisa, é a adoração. A adoração nos aproxima do Senhor. E a adoração, ela faz com que Deus coloque a mão na nossa cabeça e resplandeça luz, né? Quando a gente está em oração, em adoração, a gente se sente paz. E a nossa paz, ela resplandece em outras pessoas. Aí é tão provável que às vezes tem uma pessoa que passa por você, mas rapaz, você hoje está com um semblante tão bonito, tá exalando paz, você está tão tranquilo, tanta coisa acontecendo. Mas é porque a gente está em adoração, né? Adoração, em louvor, e em jejum, fazendo jejum, sacrifício ao Senhor. Não que o sacrifício Jesus já pagou, né? Mas se você puder um pouco fazer um jejum, você se privar um pouco de alguma coisa que você goste para agradar a Deus, Deus recebe mais ainda a sua oração, né? E vamos lá mais um pouco, ainda no livro de Jó. E lá no capítulo 42, no versículo 1, então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes, tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falhei no que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falharei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó ainda, aí ele estava se humilhando diante de Deus. Ele era um homem reto e sincero, dito pela boca de Deus a Satanás, e ele aqui ainda estava pedindo perdão no pó e na cinza a Deus por o seu pecado. É uma fé, né? Uma fé que não se acha uma fé que nem essa, né? Porque a pessoa cair em desgraça, perder seus 7 filhos, perder todos os seus bens, está todo abominado de chagas, está com dores em todos os ossos, uma dor insuportável e ainda adorando a Deus. Mas a adoração de Jó, a humilhação de Jó perante Deus deu frutos. Que lá no finalzinho, ainda no capítulo 42, no versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão. Deus mudou o cativeiro de Jó no momento que Jó, não foi no momento que Jó se humilhou diante de Deus. Jó estava precisando que orassem por ele. E foi ao contrário. Jó orou por seus amigos. Aí nesse momento, foi o momento que Satanás perdeu. Ele já tinha perdido desde o começo, né? Que Deus sabia que Jó não ia fraquejar, que Deus sabe daqui a 1000 anos. Mas ele precisava colocar Satanás para passar por tudo isso, para se envergonhar mais ainda, né? E a vergonha de Satanás foi no momento que Jó orou ao Senhor por os seus amigos. Quem precisava de oração era Jó, mas ele, em vez de pedir oração por ele pediu para os seus amigos. E o cativeiro dele virou naquele momento, se transformou. Deus retribuiu em dobro tudo aquilo que ele tinha. E não é porque Deus retribuiu em dobro que Jó mudou, não. Ele terminou sendo um homem sincero, morreu sendo um homem sincero,
perante a palavra do Senhor. E por mais que a gente peque nesse mundo, coisa, ainda há tempo da gente ser sincero perante o Senhor. Erros e acertos são coisas da vida, né? A burrice é a gente permanecer no erro para sempre. Mas a partir do momento que a gente se clamar diante do Senhor, orar por aqueles que estão nos, nos perseguindo, né? Por aquelas pessoas que só querem nosso mal, não tente pagar com a mesma moeda, não. Pague com. Retribua ao contrário. Paga ele com oração. Peça pela família dele. Peça pela vida dele. Peça para que Deus mude a cabeça dessa pessoa. E é tudo que a gente precisa para alcançar a graça maior, que é a salvação, né? Perante Deus. É a gente amar ao Senhor e amar ao próximo, mesmo aquele próximo sendo seu inimigo. Porque aquele próximo se acha seu inimigo, né? Que ele acha que está concorrendo a alguma coisa com você, mas não coloque isso na sua cabeça, não. Se ajoelhe diante do Senhor se você tiver em alguma perseguição, alguém lhe perseguindo. Peça por aquela pessoa. Senhor, abra os caminhos daquela pessoa. Faça que tudo que ela está querendo contra mim caia por terra. Não peça em oração que volte contra ela. Não peça isso. Peça que tudo aquilo que ela esteja pedindo caia por terra e que a mente dela venha se abrir e ela venha ser uma nova pessoa perante o Senhor e se arrependa de ter desejado mal ao próximo. Nunca queira pagar a maldade que você recebe com maldade. Não pague nem com bem, pague com oração. Não existe bem maior do que você pagar uma maldade orando por aquela pessoa. Ore por aquela pessoa, sincero, peça a Deus. E Deus só tem ali a lhe pagar tudo em dobro, né? E o que eu digo em dobro não é riquezas materiais, é riquezas espirituais, paz, você vai adquirindo sabedoria. Tudo isso vem através de a gente se humilhar perante o Senhor e adorar, né? E a adoração, a adoração que Deus recebe é aquela que a gente não está com o coração limpo, né? E essa é a palavra de hoje. E vamos fazer uma oração para que Deus receba essa palavra. Ó Jesus poderoso, Senhor, advogado fiel, Filho do poderoso, ó Senhor, protege nós, Senhor, dos olhos maus, protege nós, Senhor, do rodeado do Satanás, que assim como ele arrodeou o servo Jó, ele nos arrodeia todos os dias, mas que a gente fazendo o que é certo, estando em adoração, a luz de Deus resplandece na gente e Satanás não consegue ver o que a gente está passando. E ele não consegue entrar sobre nossas vidas, Senhor. E que a gente sempre faça o que é certo, para que a luz de Deus nunca se apague perante nossa cabeça. Em nome do Senhor Jesus. Protege, Senhor, todas as pessoas que essa hora, Senhor, está voltando do seu trabalho. Aquelas que ainda, porém, irá voltar. Quem trabalha à noite. Receba, Senhor, essa oração com forma de agradecimento por mais um dia. Obrigado e amém.